E como hoje é quinta-feira, vamos ao nosso TBT-RN. Exatamente 2 anos atrás, no dia 27 de fevereiro de 2023, nós exibimos aqui no Rural Notícias uma série de entrevistas sobre 1 ano da invasão da Ucrânia pela Rússia. Conflito que nesta semana completa 3 anos. Vamos lembrar e atualizar? A invasão da Rússia à Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022 não mudou apenas a rotina do povo ucraniano, mexeu também com a economia do mundo inteiro. De alguma forma, a lógica do mercado internacional, aquela velha e boa lei da oferta e da procura que definia preços, passou a ficar em segundo plano e foi atropelada por outros fatores. É só você pensar, por exemplo, no preço do gás. Uma lei de mercado muito dura quando você tem oferta de gás, mas só que esse gás não pode ser comprado. Essa situação ela passou para petróleo, essa situação passou para fertilizantes, isso é uma situação dramática para o mundo todo. Essa situação passou para grãos. Olha o que aconteceu com os preços do frete marítimo. Eles enlouqueceram. Não havia, inclusive, parâmetro de cobrança. Durante esse 1 ano de guerra, a economia mundial foi se adaptando à nova realidade, mas os efeitos do conflito na inflação mundial ainda serão sentidos por mais alguns anos. Se você me perguntar se nós estamos vivendo, neste momento, uma tempestade perfeita, eu vou te dizer que é bem próximo disso, né? Porque, de algum modo, nós estamos, sim, na realidade econômica, financeira e do comércio internacional, numa situação bastante preocupante. O professor da ESPM não tem uma previsão de como essa guerra vai acabar. Prefere citar uma entrevista feita pelo jornal americano Financial Times com o general americano Mark Milley, que é o chefe maior das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: esta guerra está muito clara que os dois lados não podem alcançar seus objetivos plenos. Ou seja, a Rússia nunca vai tomar a Ucrânia, nós não vamos deixar, pode esquecer. 2, nós também podemos esquecer que nós vamos entrar pelo sul e pelo leste, onde a Rússia colocou 320 mil soldados desde o final do ano passado, e nós vamos expulsar eles de lá só se acontecer um colapso. Palavras do general. Aí vem a parte interessante do que o general diz. Guerras em que os dois lados não podem vencer perfeitamente, só tem uma solução: a mesa de negociação. Vamos então atualizar, o cenário da guerra com outro especialista e professor também de Relações Internacionais da ESPM, o Günther Hudzit. Günther, muito obrigado pela participação, boa noite aqui. Você ouviu aí o seu colega, falando sobre só há um caminho, a negociação. Nesse momento, dia 27 de fevereiro de 2025, você diria que a gente está mais próximo de uma negociação, de uma paz, ou ainda não, hein? Boa noite, Günther. Nos assistem, obrigado pelo convite. Olha, dizer paz é um pouco complicado, né? É porque paz significa que você vai deixar de ter a possibilidade de uma nova guerra e a convivência pacífica. Eu acredito que nunca mais isso vai ter nas relações entre ucranianos e russos. A quantidade de mortos, as barbaridades que foram cometidas, faz com que isso, no meu entender, se torne impossível. O que nós estamos próximos, sim, é de um acordo de cessar-fogo, tá? E isso aí tem ainda o agravante, que é um cessar-fogo que está sendo negociado entre o governo americano e o governo russo, desconsiderando completamente o governo ucraniano, e muito menos os europeus. Portanto, eu acredito que vai haver um cessar-fogo. A Rússia, o presidente Vladimir Putin, vai ficar com os territórios que hoje as tropas russas ocupam, mas não vai conseguir ter a paz definitiva e muito menos controlar a Ucrânia. E do lado da Ucrânia, a Ucrânia abandonará a ideia de entrar para a OTAN? O Zelensky diz que poderia até renunciar em nome da paz, de um cessar-fogo. Como é que fica o lado da Ucrânia agora sem o apoio dos Estados Unidos? Bom, primeiro que a Rússia nunca vai aceitar a Ucrânia na OTAN.
porque isso significaria que você teria tropas americanas e europeias a 600 quilômetros de Moscou. Para eles, principalmente do ponto de vista dos militares russos, isso é inadmissível. Portanto, não vai entrar e o presidente Trump já deixou claro isso. Portanto, não vai ser aceita e a gente tem ainda um outro grande problema. Na semana passada, na Conferência de Segurança de Munique, o secretário de Defesa dos Estados Unidos deixou claro: a Europa não é mais uma preocupação americana. É praticamente dizer: vocês têm que se defender, vocês estão por conta própria. Eu não vou mais defender vocês em caso de um ataque. E é por isso que os líderes europeus, essa última semana, vieram se reunindo tanto. É por isso que tanto o presidente da França, Macron, quanto o Steinmeier do Reino Unido estiveram ontem e hoje, né, em Washington, porque efetivamente o governo Trump abandonou. Se eles abandonaram, a OTAN hoje praticamente não funciona. Por isso que os europeus estão discutindo ter a necessidade urgente de se rearmar, de ter que gastar bilhões de euros nos próximos anos, porque já a inteligência de vários países, principalmente as inteligências militares, colocam que entre 5 e 8 anos o presidente Putin vai estar pronto para iniciar uma nova guerra. E todos acreditam que ele não vai ficar só ali, na Ucrânia. Por isso mesmo, os europeus estão levando muito a sério esse cenário, o que demonstra que nós não vamos ter paz nessa Europa tão cedo. Eu só tenho mais um minuto, mas você acredita que mesmo com um cessar-fogo, a gente pode dizer que nessa guerra não houve vencedores, ou seja, muitos mortos do lado da Ucrânia e a Rússia também perdendo muito do ponto de vista econômico e da própria imagem? Não só a Rússia perdeu, mas como o que o Putin queria fazer, que era enfraquecer a OTAN, por um lado, ele conseguiu o contrário. Finlândia abandonou 80 anos de neutralidade e entrou na OTAN. A Suécia abandonou 200 anos de neutralidade e entrou na OTAN. Portanto, até a chegada do Trump e essa postura nova, a OTAN estava reforçada. Mesmo com uma possibilidade dos Estados Unidos não apoiar os europeus, só essa necessidade dos europeus se rearmarem faz com que ele não tenha atingido o seu objetivo. E a Ucrânia, bom, a Ucrânia não tem como dizer que possa ter ganhado alguma coisa, afinal de contas, ela vai perder território. E, portanto, ninguém ganhou. Infelizmente, É, todos perderam. muitas vidas, inclusive. Tomara que pelo menos esse cessar-fogo venha o mais rápido possível. Obrigado, professor Gunther, pela sua análise aqui. Uma boa noite e até uma próxima.